Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui um curso pequeno sobre precedentes no processo civil brasileiro. E essa é uma temática que está muito em voga nesses últimos tempos, notadamente a partir do CPC de 2015, que foi quando se começou aí a ter uma previsão na lei de vinculação a determinadas decisões judiciais. Mas esse é um movimento que já vem de algum tempo no direito brasileiro, em que a gente busca inspiração num modelo estrangeiro para resolver alguns problemas nossos aqui, problemas que dizem respeito à insegurança jurídica decorrente aí dessa jurisprudência lotérica, como fala o professor Eduardo Cambi, além disso, da desigualdade gerada a partir dessa insegurança jurídica, porque nós temos em determinadas situações casos semelhantes, aqui o Poder Judiciário dá um tratamento diferenciado, isso causa uma série de problemas na aplicação do direito e notadamente aqui um problema na aplicação do direito fundamental à igualdade. E aqui nesse caso a gente transporta para o processo uma discussão a respeito da igualdade, mas não da igualdade entre as partes. Agora nós falamos também da igualdade perante as decisões judiciais. E nessa discussão toda, vem aí a ideia de precedentes no direito brasileiro, que é um tema que vai muito além do processo civil, é um tema, na verdade, de teoria do direito, porque ele trata da normatividade dos precedentes. E os precedentes como norma é uma discussão que a gente tem que travar à luz da teoria do direito. Mas a gente vai tentar abordar aqui nesse pequeno curso sobre precedentes, que não tem a intenção de esgotar o assunto, porque o assunto é muito denso e requer muita leitura e muita análise, A gente vai tratar aqui de alguns pontos que são essenciais para compreender essa sistemática toda e também para a gente saber se há ou não há um sistema de precedentes no processo civil brasileiro a partir do CPC de 2015. Então, para a gente fazer isso, nós temos que resgatar aqui uma comparação entre dois sistemas jurídicos, o sistema do Civil Law e o sistema do Common Law. Então, nós, do Brasil, estamos inseridos nessa sistemática do Civil Law, onde a gente tem aqui o predomínio da legislação, A lei escrita é de onde a gente vai buscar a norma base, para resolver os conflitos e estabelecer aí as regras de conduta nas relações travadas entre as pessoas no convívio social. E essas leis, essas leis escritas, elas têm por finalidade criar regras abstratas com vistas ao futuro. Então, o olhar do Civil Law é um olhar para o futuro. Eu estabeleço hoje um determinado texto legal que vai regular um determinado tipo de conduta, estabelecendo uma norma para a regulação desse tipo de conduta, mas eu estou visando as condutas futuras, E isso é importante para a gente compreender uma diferença fundamental entre o Civil Law e o Common Law. No Common Law, a gente é acostumado a ouvir que há um predomínio das decisões judiciais, quer dizer, a base normativa é construída a partir de decisões judiciais, no que ele diferencia-se aqui do Civil Law, E além disso, uma outra forma de ver essa base normativa no Common Law é a resolução de litígios, Então, a partir de um fato ocorrido, de um conflito estabelecido, o Poder Judiciário vai encontrar uma solução para esse problema, E aí ele vai olhar para o passado e buscar nesse romance escrito ao longo da história desse país de Common Law, vai buscar nas decisões pretéritas uma inspiração, um paradigma, um precedente
para resolver o conflito que está posto neste momento. Então, enquanto o civil law tem um olhar para o futuro, de estabelecer a regra para regular uma conduta futura, né, por meio da lei, o common law tem vistas para o passado, né, porque ele vai buscar resolver um conflito já estabelecido, quer dizer, o conflito já ocorreu, ele já existe, né, e para superar isso, para resolver esse conflito, o Poder Judiciário vai buscar inspiração em outras decisões judiciais, né, que precederam aquele conflito, para buscar lá um paradigma, uma norma que possa ser universalizável, quer dizer, que ela tenha funcionado no caso antigo, no caso passado, e possa resolver também o caso presente, né? Então, tudo isso nos faz verificar essas diferenças fundamentais entre um sistema de common law e um sistema de civil law. Mas isso não quer dizer que esses sistemas não conversem, né? Ainda mais atualmente, quando a gente fala em um mundo globalizado, com circulação imediata de informações, é super normal que o sistema do common law sofra influências do sistema de civil law e vice-versa, né? Então é muito comum que haja essas influências recíprocas. Então há países de civil law, como a Alemanha, por exemplo, em que se tem uma preocupação bastante grande com o respeito à coerência das decisões judiciais. Inclusive o ensino jurídico é montado nesse sentido, né, para que os estudantes de direito conheçam os posicionamentos dos tribunais, porque isso também é uma das fontes normativas, né? E isso não descaracteriza necessariamente o fato de a Alemanha ter um sistema de civil law, né? Enquanto que a Inglaterra, por exemplo, né, que é constituída em um sistema de common law, vê um crescimento nos últimos tempos aí de legislação escrita, o que acontece também nos Estados Unidos, né, que também é um país de common law. E isso não descaracteriza o sistema continua sendo de common law, né, muito embora haja uma preocupação maior em respeitar ou em produzir leis escritas. Tudo isso porque esses sistemas buscam um aperfeiçoamento contínuo justamente para cobrir determinadas lacunas que vão se percebendo. Então há uma preocupação muito grande em todos os sistemas jurídicos com a segurança jurídica, né? Os sistemas de common law percebem que só com a força das decisões judiciais não é possível dar conta da segurança jurídica necessária. Então eles buscam leis escritas. Nós que estamos no sistema de civil law percebemos que só a força da lei não consegue gerar a previsibilidade, a segurança jurídica de que nós necessitamos. E aí nós buscamos inspiração no common law e buscamos lá a força das decisões judiciais, tentamos trazer de forma adaptada, né, alguns institutos para cá, para tentar contribuir com esse aumento da segurança jurídica no nosso sistema. Então o fato de haver essas influências recíprocas não descaracteriza um sistema ou outro, né? Eles continuam com a sua base fundante, né? Mas vão sofrendo essas modificações ao longo do tempo, justamente por conta dessa necessidade de adaptação, né, a tudo que vem acontecendo. E a gente percebe, além disso, e agora tratando especificamente do Brasil, né, uma mudança no papel do próprio Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele acabou sendo chamado a resolver muitos conflitos e novos conflitos. Então, o Estado juiz acabou ganhando um tamanho que ele não tinha antes, né? E o próprio constitucionalismo contribuiu com isso, né? Essa ideia da Constituição de estar no centro do sistema e irradiar normas fundamentais para todos os outros sistemas, ela impõe uma atuação de jurisdição constitucional e não só uma atuação da Corte Constitucional, que no nosso caso é um papel exercido aí pelo STF, mas por todos os magistrados, né? Porque no Brasil, inclusive,
qualquer juiz pode fazer controle de constitucionalidade de lei. Quer dizer, o Poder Judiciário acabou ganhando um tamanho maior justamente pela ampliação dos conflitos na sociedade e dessa mudança toda de visão que se tem do Poder Judiciário a partir do constitucionalismo. E isso gera uma série de inseguranças jurídicas que precisam ser resolvidas. E aí a gente vai buscar inspiração em modelos estrangeiros para tentar resolver, de certa maneira, às vezes com sucesso, às vezes sem sucesso, esses problemas que vão surgindo com essas mudanças todas que vão se operando a partir da mudança no papel que o Poder Judiciário desempenha no ordenamento. E para seguir nessa nossa ideia, a gente precisa diferenciar alguns conceitos. E isso é importante porque é muito comum que a gente veja confusão conceitual chamando precedente qualquer outra coisa, né? Então, súmulas viraram precedentes, quando na verdade elas não são precedentes. Por isso que é necessário que a gente consiga distinguir conceitos aí de decisão judicial, de jurisprudência, de súmula e de precedente. Então, a decisão judicial a que a gente vai se referir é sempre aquela decisão que tenha sido proferida pelo Poder Judiciário, por um órgão do Poder Judiciário, dentro de um processo judicial, né? Quer dizer, então não são decisões proferidas pelo Poder Judiciário em processos administrativos. Não, nós estamos falando de decisões proferidas dentro de processos judiciais. E, diante disso, né, nós temos que compreender o que é jurisprudência. E aqui a inspiração para responder a esse questionamento foi encontrada num pequeno texto, mas muito valioso, do professor Michele Tarufo, em que ele diferencia os conceitos de precedente e jurisprudência. E o nome do texto é esse mesmo, precedente e jurisprudência. E aí ele traça um paralelo entre esses dois conceitos, né? Ele vai dizer então que quando a gente fala em jurisprudência, nós temos uma dimensão quantitativa. Então nós temos uma série de decisões judiciais que vão sendo proferidas ao longo do tempo, né? E que vão caminhando no mesmo sentido, né? Que adotam o mesmo posicionamento. E esse posicionamento vai se construindo paulatinamente a partir de uma série de decisões proferidas pelos tribunais. E aí, quando a gente tem já uma quantidade considerável de decisões num determinado sentido, a gente diz que existe jurisprudência do tribunal sobre aquele assunto. Outro ponto com relação ao conceito de jurisprudência que é importante a gente estabelecer é porque, por vezes, se utiliza de forma equivocada esse termo e muita gente diz assim, encontrei várias jurisprudências a respeito de um assunto. Na verdade, o que a pessoa encontrou foram vários julgados a respeito de um determinado assunto. E aí nós vamos ter que verificar se esses julgados foram proferidos pelo mesmo tribunal, se é possível, a partir da análise desses julgados, verificar que houve essa construção paulatina de um posicionamento que caminha num mesmo sentido. É possível que a gente diga que ali há jurisprudência sobre aquele assunto, né? Mas a gente não pode confundir o conceito de jurisprudência, que tem essa dimensão quantitativa, com o conceito de julgado individual, ok? Indo além, é importante a gente saber o que é súmula. E súmula, em essência, é um resumo. A súmula é o resumo da jurisprudência. E cada tribunal tem uma súmula, tem um resumo da sua jurisprudência. Então, quando o tribunal percebe que determinado tema já foi amplamente debatido, ele pode condensar o seu entendimento a respeito daquele tema em um enunciado de súmula. E aqui a gente tem essa subdivisão, né? Então não são várias súmulas no mesmo tribunal, muito embora a gente ouça isso de forma recorrente aí no nosso dia a dia forense, né? E até mesmo em obras científicas.
acabou caindo no jargão jurídico e no jargão popular, essa vinculação de súmula com enunciado de súmula, não se fazer essa diferenciação. Mas o fato é que existe uma súmula que é subdividida em vários enunciados. E súmula é isso, é o resumo da jurisprudência. Verificando que eu tenho uma série de julgados num determinado sentido, é possível que eu, tribunal, por meio de um procedimento próprio, estabeleça aí o resumo disso em um enunciado. E é importante a gente frisar, o enunciado de súmula é a porta de entrada. Não é a porta final, não é a chegada na nossa pesquisa. Sempre que a gente vai procurar saber sobre o entendimento do tribunal a respeito de um determinado assunto, nós temos que compreender, em essência, que o enunciado de súmula é o nosso ponto de partida. Encontrei um enunciado de súmula do STJ a respeito de um determinado assunto. Encerrei a minha pesquisa aí? De forma nenhuma, sua pesquisa só começou, porque esse enunciado de súmula ele se constitui a partir de vários julgados, quer dizer, antes de haver esse enunciado, houve uma série de julgados proferidos por aquele tribunal a respeito daquele assunto. E para você conhecer o fundamento ou os fundamentos determinantes desse enunciado de súmula, é muito importante que você conheça com profundidade todos os julgados que deram origem a ele, até mesmo para saber se esse enunciado representa bem o posicionamento que foi sendo adotado pelo tribunal ao longo do tempo. E eu vou deixar aqui a indicação de leitura de um texto meu que foi publicado no site Empório do Direito, numa coluna da ABDPRO, que é a Associação Brasileira de Direito Processual. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para quem quiser consultar, que trata daquele enunciado de súmula, salvo engano, é o enunciado 385 da súmula do STJ, que disciplina a respeito da indenização por dano moral que seria ou não seria devida naqueles casos em que já há uma prévia inscrição devida e aí a segunda inscrição é indevida. Quando eu falo de inscrição, eu estou falando da inscrição do nome do devedor nos serviços restritivos de crédito. E eu vou deixar aqui o link justamente para que quem quiser possa acessar, e verificar, porque nesse texto eu fui procurar os fundamentos determinantes daquele enunciado de súmula e eu não encontrei. Quer dizer, o tribunal fez um enunciado de súmula, construiu um enunciado de súmula, mas ele não tem base normativa, ele não tem base decisória. E, de consequência, se ele não tem essa base normativa, essa base decisória, ele não pode ser aplicado, porque ele não é possível interpretar o enunciado de súmula justamente por conta dessa ausência de embasamento concreto. E é importante outra coisa, enunciado de súmula não é precedente. Enunciado de súmula é representação de jurisprudência, dimensão quantitativa, ok? Então a gente não pode confundir enunciado de súmula com precedente, são coisas completamente diferentes. Aí vamos para o conceito de precedente. Naquele texto que eu mencionei, do professor Michele Tarufo, ele fala que o precedente tem uma dimensão qualitativa. Aí eu não preciso ter reiteradas decisões num determinado sentido. Basta que eu tenha uma decisão muito bem construída, E aí, para eu dizer que uma determinada decisão é um precedente, não é a decisão que eu faço e digo, olha, isso aqui é um precedente. De forma alguma, Eu faço a decisão, estou aqui a resolver um caso concreto, eu sou o tribunal e vou resolver esse caso concreto. Muito bem. Profiro a decisão, uma decisão bem construída, bem fundamentada, que dá uma resposta adequada àquele conflito. E essa decisão é feita para resolver aquele conflito específico. No futuro, alguém vai fazer uma pesquisa do passado e vai encontrar aquela decisão e vai verificar que aquela decisão é bem construída, que ela resolve bem aquele conflito e vai perceber que aquele conflito resolvido no passado é semelhante a um conflito surgido no futuro. E então, esta pessoa que encontrou aquela decisão do passado vai dizer, olha, nós temos aqui um precedente.
uma decisão paradigmática que estabelece de forma muito bem construída aqui uma solução para aquele caso concreto que se assemelha a este novo caso. E aí, por uma questão de coerência, nós vamos aplicar a regra daquele caso a este caso. E isso se faz por meio de pesquisa, de estudo, né? Muito diferente do que a gente tem visto no Brasil a partir desse sistema de provimentos vinculantes estabelecido pelo CPC de 2015, em que o tribunal, vamos pegar lá o exemplo de um recurso especial repetitivo. Aí diz o artigo 927 do CPC que as decisões proferidas em recursos especiais repetitivos são vinculantes para casos passados e para casos futuros que se assemelhem àquele que foi resolvido. Eu posso chamar isso de precedente? Não necessariamente. Quer dizer, haveria ali um precedente se eu tivesse uma decisão muito bem construída, e nem sempre elas são, muito embora a gente espere, né, que elas sejam, nem sempre elas são bem construídas, nem sempre elas resolvem bem o caso concreto, né? E eu não posso necessariamente chamar isso de precedente, né? Porque o precedente tem essa dimensão qualitativa. E geralmente o que os tribunais no Brasil acabam por fazer é, para evitar futuras demandas, eles estabelecem uma tese que vai se aplicar a todos os casos, né? E estabelecem essa tese não olhando para o passado para resolver necessariamente aquele caso concreto que está lá e que deu origem àquele recurso repetitivo. Não, eles querem fixar essa tese para evitar demandas futuras, porque na verdade os recursos repetitivos não são meios de construção de precedentes, eles são meios de gerir demandas repetitivas. São situações muito diversas uma da outra, né? Então necessariamente ali eu não tenho, nem sempre, né, eu vou ter o que se pode chamar de precedente. O que eu tenho é, por força de lei, um provimento vinculante, mas eu não posso linkar uma coisa com a outra, como se aquilo fosse necessariamente um precedente, porque até mesmo um precedente, né, pode partir aí de um tribunal de justiça ou mesmo de uma decisão proferida aí na primeira instância. Quando essa decisão é muito bem construída, é possível chamá-la de precedente, ok? E esse precedente, ele é composto, essa decisão de onde nós vamos tirar o precedente, ela é composta por fundamentos determinantes, né, que se chama no common law de ratio decidendi, e também de outros fundamentos que são ditos de passagem, que a gente chama de obiter dictum, e que a gente vai tratar melhor sobre isso no próximo vídeo a esse respeito. E eu trouxe aqui um conceito para a gente finalizar, do professor Juraci Mourão Lopes Filho, que tem um livro sensacional sobre precedentes. Ele ensina que o precedente, né, em seu núcleo central, não é um ato de vontade da corte emissora. É uma elaboração pretoriana que se aperfeiçoa a posteriori, por decisões seguintes que extraem a ratio decidendi do caso. Por isso, é comum haver mutação da ratio de um precedente ao longo do tempo, ou mesmo a inversão entre ratio e dictum. E sobre isso, né, sobre essa diferenciação entre ratio decidendi e obiter dictum, a gente vai aprofundar na próxima aula, mas por hora eu gostaria de deixar essa mensagem que eu acho bastante importante, né? Que a elaboração do precedente se aperfeiçoa posteriormente, quer dizer, aquilo que eu falei logo antes. Quando eu profiro uma decisão, eu estou proferindo a decisão para resolver este caso concreto, sem nenhuma pretensão que ela seja um modelo a ser seguido posteriormente. Se posteriormente descobrirem a minha decisão e verificarem que ela estabelece um bom modelo, nos novos casos em que ela for sendo aplicada, antes ela vai ser interpretada. E nesse processo de interpretação e reinterpretação desta minha decisão, eu vou tendo essa construção contínua do precedente. Então é muito diferente da ideia que nós temos no Brasil, em que vamos fixar uma tese em poucas linhas e essa tese vai resolver todos os casos futuros,
como se a gente quisesse impedir a reinterpretação daquela situação. Isso não acontece, isso não vai acontecer, isso jamais aconteceu. Né? E isso é muito próprio daquela ideia positivista primária, né? Que a gente tinha no Código de Napoleão. Então, vamos estabelecer a regra para evitar que os juízes interpretem. O juiz vai ser, como dizia Montesquieu, la bouche de la loi, quer dizer, ele vai repetir o que está aqui na lei porque ele é a boca da lei. Posteriormente se percebeu que isso é inviável, porque ali eu tenho um texto e esse texto demanda interpretação, falando aqui do texto legal, que geralmente são textos curtos, né? Os artigos têm textos curtos. Agora você compara o texto de um artigo de lei com o texto de uma decisão judicial. É um texto maior, e essa decisão estabeleceu uma tese. Eu posso até resumir essa tese em poucas linhas, mas eu não consigo simplesmente aplicar a tese. Eu preciso interpretar a tese à luz do caso concreto, assim como eu faço com o texto legal. Então, a gente tem que abandonar de uma vez por todas essa ideia de que sistema de precedentes vai resolver todos os nossos problemas, porque talvez o nosso problema seja anterior, o nosso problema seja de interpretação de textos, seja esse texto legal, seja esse texto judicial, seja o texto doutrinário. O nosso problema é de interpretação. Por vezes nós desconhecemos os limites interpretativos, nós fazemos interpretação conforme a vontade. E isso é péssimo, né? Porque transforma o direito em um instrumento puro e simples de poder, e daí vai depender de quem tem o poder. E essa dependência pode ser muito grave, né? Então, por isso que nós temos que desmistificar essa ideia de que os precedentes vão ser a panaceia de tudo, até porque no Brasil nós não temos efetivamente precedentes. Nós temos provimentos vinculantes que estão tentando parecer precedentes, mas nem sempre são. Com isso, a gente encerra essa primeira análise a respeito do tema e voltamos a tratar sobre isso na próxima aula.